Cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, Sr. Secretário de Estado e os senhores e senhores deputados. E agradecer desde já os dados que aqui nos traz e vou iniciar exatamente pelos dados que o Sr. Ministro colocou em primeiro lugar, que são os dados do desemprego. Portanto, estamos a falar de números que são bons números e se há uma capacidade de criar emprego e, portanto, fazer baixar o desemprego, temos que perceber porquê e nós percebemos porquê. Porque há uma legislação laboral que está em vigor, uma legislação que é uma reforma laboral aprovada pelo anterior Governo, aliás, que foi efetuada em sede de concertação social, com o acordo de todos os parceiros sociais, obviamente com exceção daquele parceiro que nunca chega eventualmente a acordo, que é a CGTP. E, portanto, os dados do desemprego são positivos, aliás, na linha daquilo que já tinha acontecido desde 2014 e 2015. Se fizermos, por exemplo, uma comparação em relação ao primeiro trimestre, em 2014 o desemprego, face ao ano anterior, baixou 2,6%, em 2015 baixou 1,4%, agora em 2016 1,3%, e em 2017 2,3%, tudo face aos anos anteriores. E, portanto, aqui importa também recordar aqueles que em 2012 e 2013 diziam que as reformas efetuadas no mercado laboral iriam trazer mais desemprego e, portanto, enganaram-se. E esperamos, Sr. Ministro, que o Partido Socialista não venha revogar, aliás, como já fez relativamente a outras iniciativas do anterior Governo, portanto, a legislação laboral. Ajustar muito bem, melhorar sempre, mas não revogar, não reverter, como pretendem os partidos da esquerda radical. Ora, se a modernização das leis laborais está a dar resultados, é importante colocar a questão de saber se, de facto, o Partido Socialista vai ou não reverter as leis laborais e, em caso afirmativo, como é que o vai fazer e que leis é que pretende reverter. No nosso entendimento, Portugal deveria estar a implementar uma nova vaga de reformas estruturais e não a reverter reformas, porque as reformas estruturais e estratégicas produzem resultados e produzem resultados positivos, não devem ser abandonadas. E isto leva-nos a uma outra questão, Sr. Ministro, relativamente à sustentabilidade da segurança social. É uma matéria da maior importância, aliás, já fizemos esta afirmação, mas voltamos a reafirmar. Porquê? Porque estamos a falar da capacidade de assegurar o pagamento das pensões e é uma preocupação de todos, seja dos atuais, seja dos futuros pensionistas, e estamos, como sempre estivemos, preocupados. E porquê é que estamos preocupados, Sr. Ministro? Uma razão muito simples, nós deparamos com uma lógica do remendo, uma lógica oportunista, para garantir que o Orçamento de Estado seja aprovado pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Repare, Sr. Ministro, o Governo anuncia aumento de pensões no ano das eleições autárquicas, depois reconhece problemas de financiamento a curto prazo, ou seja, reconhece que a segurança social enfrenta desafios sérios, mas depois nós não temos provavelmente soluções, apenas nos aparecem remendos, uma espécie de pensos rápidos, ou se quisermos, uma espécie de maquiagem para alguém que precisa de facto de uma cirurgia estética. E pedem a colaboração de todos os partidos. E, Sr. Ministro, o PSD nunca se furtou ao debate. Para nós, a falta de equilíbrio das contas exige uma reforma estrutural, e uma reforma estrutural séria, e nós PSD propusemos esse debate, aberto à Assembleia da República, com o mundo académico, aberto à sociedade. Partimos para esse debate sem nenhum pressuposto, sem preconceitos, sem ideias feitas, com espírito aberto e com espírito construtivo. E o que é que aconteceu? Chumbaram, rejeitaram esse debate, Sr. Ministro. Estávamos em junho de 2016 e isso significa um ano perdido. E agora, Sr. Ministro, fala-se em agravar a contribuição para a segurança social. Queremos saber o que é que isto significa, ainda não se sabe exatamente, mas sabemos que a tónica está muito colada nas empresas. Fala-se em taxar os lucros das empresas, agravar a TSU, mais derrama, mais, e o que pergunto é se é mais um saco às empresas, Sr. Ministro. Esta é uma matéria muito importante e uma matéria desta natureza, sem a devida ponderação,
é altamente perigoso, e o Sr. Ministro sabe disso. E, portanto, a questão que aqui deixo é o que é que pretendem fazer. Se continuar com remendos ou se... Qual é a posição do Governo? Se é penalizar mais as empresas ou se de facto vamos aqui fazer reformas. Os empregadores estão preocupados, os trabalhadores também estão preocupados e não somos nós, provavelmente queremos saber. São os portugueses que precisam de respostas. Por uma razão muito simples, aumentar custos de trabalho pode implicar, e muitas vezes implica, que as empresas não possam contratar. E isso afeta quer empregadores, quer trabalhadores. E, portanto, Sr. Ministro, o debate relativamente à sustentabilidade da segurança social é um debate que tem sido um debate sério, pelo respeito pelas pessoas, pelos atuais e pelos futuros pensionistas. Nós no PSD queremos reformar. Vocês no PS, da sensação que temos é que só querem remendar. E gostaríamos de abordar ainda uma outra questão, Sr. Ministro. Na segurança social, sabemos que é muito importante esta relação de confiança com o beneficiário. Portanto, é fundamental o combate ao fraude. E estivemos a analisar, analisando os números relativos ao subsídio por doença, verificamos aqui que no primeiro semestre deste ano, peço perdão, houve um aumento de 9,8% relativamente ao período homólogo. E sabemos, Sr. Ministro, que no subsídio de doença que há uma elevada fraude que prejudica todos os beneficiários da segurança social. Em último caso, em última análise, podemos dizer, inclusive, que prejudica todos os contribuintes. E gostaríamos de saber o que é que está a acontecer. É que o Sr. Ministro estimava uma redução de 5,8% relativamente a 2016 e, afinal, há um aumento de 9,8%. O ano passado dizia-se que eram problemas que vinham de trás. E agora, Sr. Ministro, o que é que falhou? Gostaríamos de saber como é que pretende corrigir esta situação. Muito obrigada, Sr. Ministro. Muito obrigado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Tiago